Meus irmãos, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa reunião da tarde. Lembramos aos irmãos que verifiquem os celulares, coloquem no modo silencioso. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a eles pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nos explicando a lei de Deus na sua essência, através do Consolador prometido. Pedimos, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos trazer sempre conosco essas lições que representam a evolução e o progresso que todos necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de haverá falsos cristos e falsos profetas. E os nossos estudos da tarde se referem ao item 1, 2 e 3, que tem o subtítulo de Conhece-se a árvore pelo fruto. São dos registros de São Lucas, São Mateus e São Marcos, em que ele nos fala, e que consta registrado o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São dos registros de São Lucas, capítulo 6, versos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapazes, lobos vorazes. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20. Tenha cuidado para que ninguém vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos
produzirão e há muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus capítulo 24, versos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. São Marcos capítulo 13, versos 5, 6, 21 e 22. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos, o Whindersson e Dona Luzia. Passamos a palavra ao Whindersson. Boa tarde a todos. Que a paz, a boa paz do Senhor esteja sempre conosco, né? Um desafio hoje é um pouco mais acentuado, dado aí que nós estamos comemorando, celebrando, buscando, exaltando, né? Relembrando passagens aqui interessantes, em 1, 2 e 3, no registro de Marcos, Mateus e Lucas, como lido aqui pelo nosso irmão Evandro, e que nos reportam essas mensagens sempre carinhosas, amorosas, do nosso grande amado Mestre Jesus. E digo isso porque ao fazer esse exercício de esquentar as nossas memórias aqui, nós vamos identificar que esta passagem está presente quando Jesus passa pelo templo de Jerusalém, templo de Salomão, já próximo do momento da crucificação, quando ele retira-se em reflexão junto com os apóstolos do Monte das Oliveiras. É uma passagem já, mesmo que ano passando, já revisitada, compreendida por nós, né, em vários momentos aí da nossa vida até aqui. E neste diálogo, nesta conversa com os apóstolos, alguns livros nós vamos entender que estava presente André, né, Tiago, João. Jesus é incitado a explicar para os apóstolos o que seria o futuro. Então, esta passagem é uma advertência de Jesus junto aos apóstolos e à humanidade como um todo, sobre a perspectiva de que lançava-se sobre o futuro. Porque, estando naquele momento, os apóstolos perguntavam assim: o que será o povo, né? O futuro. E dentre as várias mensagens está esta, que por sua vez está também muito presente no nosso dia a dia para facilitar essa compreensão, sob o ponto de vista do qual gostaria de explorar com os irmãos, que é a questão do discernimento na nossa vida, né? Discernimento na busca, na compreensão, da identificação do quanto mais eu aproximo da verdade ou não, do que pode significar essa verdade na nossa vida. Por vezes, muito presente no nosso cotidiano, nós já passamos por essas experiências. Aproxima-se muito disso, né? Quando a gente vai sair sozinho de casa pela primeira vez, quando a gente é um adolescente ou uma criança para muitos, quando a gente muda de cidade, né? Por vezes sozinho, sem o ambiente do pai, da mãe, da família.
família ou do ente querido, né? Quando a gente vai para o primeiro trabalho na nossa oportunidade, na experimentação, né, de ser produtivo, quando a gente vai para a escola a primeira vez, mas sempre ali, cercado por entes queridos, vem sempre a boa orientação, não é isso? Aquelas que por vezes nos aparecem como: olha, tome cuidado, olha atravessar a rua, não converse com qualquer pessoa, ouça primeiro, pense, vê se aquilo faz sentido para depois você agir, olha de quem você vai aproximar. Não é isso que acontece geralmente com a gente, ao lançar-se de forma, vamos dizer, dar os primeiros passos. Aquele que nos cuidam tem toda a preocupação de nos orientar qual seria o melhor caminho. E por vezes é essa perspectiva que está presente na conversa e no diálogo de Jesus com os apóstolos, portanto com a humanidade. Do que estaria ali por diante, o porvir que nós enfrentaremos, ou melhor, qual a perspectiva que nós devemos estar atentos, o que nós deveríamos estar atentos para seguir no bom caminho. No bom caminho. E qual que é esse bom caminho para nós outros quando nós estamos na dimensão da educação, da experiência, do ponto de vista moral? Jesus, naquele instante, já tinha traduzido ou sintetizado para a gente os 2 maiores mandamentos, não era isso? Ele já tinha explicitado ali e traduzido para a gente qual seria o nosso farol. E ali no Monte das Oliveiras fica isso, o nosso grande farol na direção do futuro. Meus filhos, a partir daqui, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Mas segue esses caminhos, tome cuidado, porque haverão falsos cristos e falsos profetas. Muito do que eu estou dizendo, colocando, ensinando para vocês em nome de Deus, ao longo do tempo e do espaço, pode ter oscilações. Na sua caminhada, na sua trajetória, fique atento a isso. Tenha o poder de discernir, né? De entender aquilo que é verdade ou não, de onde vem essa fonte. Eis o que o capítulo vai trazer. Espelhando que conhece a árvore pelos seus frutos. São sinais que vai passando para a gente, para que a gente possa identificar, diante dessas situações que nós vamos vivenciar nessa trajetória, aquilo que possa nos identificar. Isso aqui eu posso confiar. É como se o pai e a mãe estivessem dizendo: ao atravessar a rua, olhe para os 2 lados. Então, ao atravessar a rua, eu vou olhar para a esquerda e para a direita. Olha, dê atenção no que o professor te falar, ou a pessoa mais velha, ou fulano ou ciclano. Então, vou estar atento justamente a essas dimensões. Então, é nessa perspectiva que nós devemos buscar a compreender exatamente quais são essas verdades. O farol é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é ser fiel aos seus ensinamentos, porque Deus nos ensina por meio de Jesus. Dominar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, fortalecendo as nossas virtudes, não é isso? Superar os nossos vícios, que por meio da doutrina espírita, o Consolador prometido, estudado e colocado para a gente em outro momento, nos apresenta com maior clareza, que é trabalhar o que, gente? Né? Esses pequenos pontos que ainda nos são escados e que nos impede a viver e conviver em coletividade. Permitir que a gente chegue lá, né? A amar o próximo como a si mesmo. Então, o meu norte, o meu farol vai estar em busca disso. Só que pelo caminho, se eu não souber identificar essas fontes, essas informações, como sendo verdades, eu posso me desviar. Porque diante de qualquer tribulação, diante de qualquer movimento contrário, eu posso me apegar à primeira informação que aparece na minha vida. No meu caminho, por exemplo, se eu não estiver atento, eu vou optar porque, de repente, tem a informação de que, não, você fez isso com você, vai lá e faz o dobro.
olho por olho, dente por dente. Porque no momento eu posso estar perturbado, necessitando de um amparo, né, de uma base sólida, e que eu vou encontrar são essas informações. Aí Jesus nos orienta, fique atento, porque tem sinais que nós vamos perceber, devemos perceber, por meio dos nossos ouvidos, por meio das nossas percepções, que vão nos permitir identificar e dar confiança nestas informações. Que é isso que o texto vai trazendo. E aí nós vamos ver como é interessante. Qual que é a nossa missão aqui na Terra, principalmente na perspectiva do coletivo? Quando a gente busca fazer essas reflexões, nós vamos buscar lá no livro do Espírito, né, série das interrogações, nós vamos encontrar justamente na dimensão que trata da nossa necessidade de buscar o conhecimento real, a lei natural, os ensinamentos de Deus. Eles vai nos explicitar no livro do Espírito o seguinte: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei. Então todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la. Interessante, olha só, aqueles que decidem a investigá-la. Este é um ato de investigação da nossa parte hoje, por exemplo. Né? Nós estamos nos debruçando um pouquinho para entender a questão do discernimento. Existem informações, ensinamentos que podem explicitar a verdade ou não. Então, e é essa dimensão que nós estamos buscando. São esses que melhor compreendem o quê? A lei e os ensinamentos de Deus. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, um dia nós vamos chegar a conhecer, né, se não conhecermos a verdade na plenitude, mas se a gente busca conhecer. E onde está escrito a lei de Deus? Aí os Espíritos orientam, olha, está na nossa consciência. Então, se está na nossa consciência, está explicitando, é diante de qualquer fato ou situação que nos apresente, nesse mundo que nós estamos vivendo, na nossa consciência nós temos aquela chama mínima que nos vai orientar. Distinguir, por exemplo, o certo do errado, do bom do mal, do justo do injusto. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? É que ele, ou seja, o homem, a esquecera e desprezara. Quis então Deus que fosse lembrada. Então é isso, né? Vamos ver bem Moisés, com aqueles povos, os 10 mandamentos, nós não podemos matar, não podemos desejar, não podemos lutar, respeitar, não é isso? Mas acaba que com o passar dos anos, mais outras tantas leis são incorporadas que falam: não pode alimentar do porco, isso vai te fazer mal, né? Tem que cumprir esse ritual, tem que sacrificar. E aí nós vamos reinterpretando. Aí ele reforça de novo: olha, não é essa a verdade, não é esse caminho, nem Jesus. E em resumo isso, 2 mandamentos para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas, a verdade. Eu não vim destruir a lei, é essa verdade mesmo. Não mate, não burro. Mas o que eu traduzo para vocês? Apegue-se a esses ensinamentos, na expressão máxima: ama o próximo como a ti mesmo, que vai ficar fácil. Então, se no meu caminho eu ouvir essa verdade, essa informação, mas isso não seria bom para mim, então vou me afastar dessa informação. Minha querida amiga Luzia, se fez isso com a senhora, vai lá e faz o bolo. Olha, isso eu não gostaria que fizesse assim comigo. Então já está um sinal para a gente. Se não é bom para mim, não é bom para o outro, eu não vou fazer. Não tem necessidade. Eu tenho que me afastar disso. Então é essa lógica que vai aparecer neste capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Meu filho, fique atento. E muita coisa no seu, ainda mais no momento que você está passando de prova e expiação, né, de renovação, você vai ser testado, está naquela tormenta tudo, e aí se a gente quiser buscar no cotidiano, vamos lá. Igual o carro quando estrada na estrada ali. Aparece um tanto de curioso e está querendo falar uma coisa. Se você não identifica o que é a verdade, você vai embalado naquilo ali.
Você vai reformar sua casa, você não entende, aparece um tanto de curioso para te orientar. Não, manda essa porta, corta aquela parte. Você vai abrir a porta, ele dá errado. Aí o outro, não, tira a janela e coloca isso. Você tira a janela e dá errado. Então, onde que eu vou buscar? Eu tenho que buscar nisso. Nessas reflexões que já está falando, nós já passamos com a gente esse discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. Nós estamos incrementando, passando mais uma camada quando a gente investiga. O que é ser um homem de bem? O que é ser um homem de bem? Amar a Deus sobre todas as coisas, o ensinamento dele. O que ele quer? Que a gente seja um homem de bem. Esse é o nosso objetivo. Mas a gente já viu o que só ser homem de bem, o que é? Respeitar o próximo, ter fé no futuro, isso. Bondade, caridade, misericórdia, paciência. Nossas coisinhas básicas que todo dia a gente repete. Porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Está pedindo para a gente escalar um monte de Everest? Ficar 100 dias no jejum? Dormir numa cama de prego? Não. Quando a gente estuda aqui, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 6 do Espírito, vai listar a gente, o que a gente tem que fazer. Então isso é dádiva e graças de Deus, porque Ele está nos fazendo o quê? Relembrando, porque a gente esquece. Como veio Jesus, passados os anos, o que foi acontecendo? Ele foi incrementando, perturbando, inserindo novos procedimentos que acabou. Porque se cumprir, segundo o que nós acreditamos, estudando aqui, que um dia veio o Consolador prometido. Allan Kardec, então, nos apresentam essas informações de maneira mais detalhada, da qual nós estamos tendo a oportunidade de debruçar e discutir hoje. Portanto, aquela conversa que Jesus teve com os apóstolos lá no Monte das Oliveiras, a repercussão dela hoje está aqui. E ele nos lança nessa perspectiva ainda de futuro para a gente, porque nossa caminhada ainda continua. Né? Assim como ele repercutiu com Paulo, com André, com Tiago, ele repercute para a gente: olha, siga, mas siga neste caminho, vão aparecer informações, né? Às vezes até a verdade vem maquiada. Nós falamos por vezes do coração, mas por que o coração está cheio, a gente não sabe. O próprio profeta Jeremias, aqui no interior do capítulo, aponta isso. Né? Que por vezes muitos profetas utilizaram desses conhecimentos, né, da boa vontade do povo para ludibriar, passar uma falsa compreensão acerca daquela verdade referenciada. E a verdade para a gente pode ser referenciada em qual sentido, meus irmãos? Se não é bom para mim, vai ser bom para o outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Olha o farol lançado. Então, tudo que a gente ouvir, né, vai refletir. Vamos buscar ter essa base como nossa referência, para poder prosperar. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então sempre vai ter próximo da gente, no nosso tempo, espíritos mais evoluídos que estarão aqui encarnados entre a gente para ir mostrando a gente: vão para o norte, vão para aquele norte. Vamos ter um grande movimento hoje, por exemplo, a respeito do meio ambiente. Quanto que nós já nos evoluímos nessa questão de lidar com o meio ambiente, lidar com os animais? São perspectivas que, do ponto de vista histórico, vai mostrando uma certa civilização, uma certa humanização, uma melhor compreensão. Os avanços tecnológicos têm permitido maior conforto, maior atenção, né? Então é sinal que Jesus sempre estará preocupado com a gente, né, colocando à nossa disposição espíritos mais evoluídos para nos ajudar a trilhar esses caminhos, né? Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, pois podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, que são os frutos, né? São os frutos. Como pregar em humildade, em caridade,
em amor ao próximo, se no cotidiano, por vezes, não há essa identificação. E aí já acende uma luz para a gente, né? Porque por vezes nós teremos essas pessoas guardadas devidas proporções. Porque uma das nossas missões aqui enquanto Espírito é instruir-nos uns aos outros. Porque a bem da verdade, no âmbito da palavra profeta está a divulgação da doutrina espírita, de ajudar a promover a renovação. Portanto, se cada um de nós é detentor de uma boa mensagem da prática do bem, cabe a nós também a instruir, a multiplicar, né, essa boa compreensão. Mas não basta só falar da boca para fora, porque a gente arrasta pelo exemplo. É como se a gente pegasse esse conceito de profeta e perguntássemos a nós mesmos: não somos falsos cristos ou falsos profetas? Na medida que a gente avança na boa compreensão, na boa criação do boa nova, na medida que a gente avança e tem uma boa compreensão dos ensinamentos de Deus, porque aquele que aprende mais, conhece mais, tem a responsabilidade também de divulgar, de prosperar, de levar adiante aqueles que ainda não têm a boa compreensão, né, acerca dos ensinamentos, né, de Deus. Então, essa passagem, essa pergunta, chama a atenção para isso. Porque, por vezes, assim como nós temos que lidar com aquela informação, com a fonte, por vezes nós também seremos a fonte para que outros possam aí progredir. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, de modelo, né? Dentro desse contexto, qual foi o maior profeta para a gente, né? Que nos revelou os ensinamentos? Jesus. Então está claro que nós devemos seguir os ensinamentos e ter fidelidade, né? Portanto, a verdade está na palavra de Jesus, do qual nós reforçamos que a doutrina espírita reforça o cristianismo primitivo, reforça tudo aquilo que Jesus falou num determinado tempo, por meio, sobretudo, de parábolas. E hoje vem Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, uma série de autores detalhar, esmiuçar, permitir que a gente não tenha dúvida para que a gente alcance a verdade. Porque alcançando a verdade, a gente trilha o caminho correto, devido, o farol lançado no monte das oliveiras, que é amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então é isso, meus irmãos, o tempo já acabou. O tempo acabou. O que fica para a gente nessa perspectiva mesmo, né? Que é ano passando e que espera-se, ao lançar essa conversa lá com esses apóstolos, assim, a gente imagina isso, né? Um pai como um bom pai, um irmão como um bom irmão, essa preocupação. A gente, sobretudo no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, né, espiritual, por vezes nós estamos passando por esse momento aí de caminhada corpórea, mas é isso, que existe muita informação, mas qual a informação que é a verdadeira? E hoje fica claro para a gente que está aqui, que a gente não pode afastar, ela sempre esteve com a gente, quer seja lá por meio de Moisés, quer seja hoje por meio da doutrina espírita, mas a mensagem dele sempre foi clara e está aí. Que basta essa reflexão de nossa parte para compreender, melhor compreender, que aquilo que for bom para mim, se é bom para mim, se faz bem para mim, evidentemente é que projeta-se para o próximo. Então, assim, embora seja muito rapidamente, mas que Deus possa amparar todos nós com a boa sabedoria para saber discernirmos exatamente isso, né? Que informações faz sentido na nossa vida, sempre focando na prática do bem. Então, que Deus continue amparando a todos com a boa sabedoria, boa compreensão, em especial a nossa querida amiga e irmã Dona Luzia, que vai ter
ajudarmos também na compreensão dessa temática. Então, boa tarde a todos. Bom, meus amigos, irmãos, irmãs, boa tarde a todos. Bom, hoje eu gostaria de iniciar um pouquinho diferente. Vamos pedir a todos para que se coloquem na posição de receber essa paz que nos envolve aqui nessa casa, nesse lar. De receber as bênçãos generosas dos trabalhadores da casa que já estão entre nós. Mas para que a gente possa senti-las, é necessário, por parte da gente, cooperação. Vamos deixar lá fora nossas preocupações, os pensamentos que nos tiram a paz. Vamos deixar lá fora a vida correndo e vamos nos assentar realmente, né? Vamos colocar o nosso coração em um estado de harmonia para poder receber essas bênçãos que estão sendo distribuídas entre nós. O capítulo de hoje é um capítulo maravilhoso. Nele nós percebemos o princípio ou o espírito de sequência que há nas revelações divinas. Aqui nós vamos ter um capítulo que nos fala, que nos traz um alerta constante e nos mostrando, nos chamando a atenção para a vigilância, como também nos ensinando como conhecer o perigo, como distinguir o que é certo e o que é errado. Então nós vamos ver aqui uma passagem, como nos diz o nosso irmão Wilson, que nos trouxe muitos elementos para nossas reflexões, muito ensinamento da doutrina para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o que realmente nós queremos nesse mundo atual em que nós estamos. E nós vamos ver aí a passagem daquele momento em que Jesus, no monte ali, junto com os seus, no Jardim das Oliveiras, junto com os seus discípulos, eles questionaram realmente Jesus. O que aconteceu, o que iria acontecer depois? E Jesus, então, traz aquele famoso sermão profético, onde ele vai descrever todas as situações que iriam acontecer no futuro e que nós hoje já estamos percebendo, vivenciando e despertando em nós a nossa ponderação e a nossa capacidade de ver. Porque até então nós somente enxergávamos. Enxergar é diferente de ver. Ver é mais profundo. Ver é perceber. Hoje nós conseguimos perceber muito mais do que antes, quando estávamos na época de Jesus. E bem antes de Jesus. Somos espíritos que já encarnamos muitas vezes. Essa não é a nossa primeira existência. Então, há mais de 2000 anos e muito mais, porque desde a primeira revelação, nós já temos conosco o caminho a seguir. E Jesus, nesse capítulo, ele então, nos falando sobre o futuro, ele vai nos alertar e para isso ele usa uma simbologia.
ensinamentos do Evangelho. Era um método diferente que Jesus tinha para trazer para nós os ensinamentos dentro da maturidade que tínhamos para aprender naquela época. E é por isso que ele falava em alegorias, ele falava em comparações, analogias. E nessa passagem ele usa muito um determinado elemento da natureza. A natureza para nós é rica em ensinamentos. E Jesus então vem falar conosco sobre o quê? Sobre a árvore. Conhece-se a árvore pelo fruto. Bom, Jesus está falando comigo do futuro. O que tem a ver o futuro com a árvore? É aí que nós vamos ver o espírito, o princípio de sequência que há na revelação divina. Deus nos enviou a revelação em 3 partes. A primeira veio com Moisés. A segunda, que é o pilar da revelação, veio com Jesus. Por isso Jesus usava a mesma simbologia da primeira, a mais. No passado eles falavam também em árvore, falavam. E nós vamos encontrar isso lá nos Salmos. Aquela coleção de louvores, súplicas, aqueles hinos poéticos que o povo de Israel tinha para entrar em comunhão com o Pai, com o Deus único. Eles usavam de poemas musicalizados, onde eles falavam da beleza de Deus, da majestade de Deus, da luz de Deus, dos atributos de Deus. E nós vamos ver no primeiro livro de Salmo, no capítulo, versículo 1, 2 e 3, a simbologia espiritual. A mesma simbologia que Jesus usou para nós aqui, ao falar da árvore, ao falar dos profetas, ao falar dos frutos. Então diz lá o salmista, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, das pessoas que desrespeitam ou rejeitam as leis divinas, agindo com maldade. O homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segundo versículo, muito antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse é o homem justo. Versículo 3, ele é como árvore. Viram de onde Jesus tirou a árvore? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o homem justo, esse é o homem bem-aventurado, esse é o verdadeiro profeta. E por que eu fui lá nos Salmos, no Velho Testamento? Para que a gente possa entender que as revelações não foram separadas. Elas vieram em diferentes tempos, mas fazem parte de um grande todo. Então, o pilar é Jesus, é aquele que nos trouxe o amor, é aquele que nos ensinou a caminhar, é aquele que diz para nós: eu sou o
caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por meio de mim. Esse é Jesus. E Jesus aqui diz para nós assim, nos alertando: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Cuidado, prudência, vigiai, porque aparecerão muitos profetas, aparecerão muitas doutrinas esdrúxulas, difíceis de entendimento, aparecerão muitas filosofias, aparecerá muito conhecimento no futuro. É uma previsão de Jesus. O homem queria progredir, a fazer com que seu intelecto crescesse tanto, desenvolvesse tanto, que até a nós mesmos nós nos assombraríamos com o que eles seriam capazes de fazer. Se você pega o desenvolvimento da tecnologia, principalmente nós que somos assim adolescentes, no meu caso, eu fico boba porque tem coisas que eu não sei mexer. De tão perfeito, de tão diferente do que aquilo que era na minha época. Isso é o progresso. E o progresso não para, o progresso é lei divina. Ele precisa vir. E nós acompanhar. Mas dentro desse progresso vem junto também muitos conhecimentos diferentes, muitas coisas fora do caminho, aquele caminho traçado dentro de um roteiro divino, aquele caminho que nos leva a estar plantados na beirada de um regaço, onde a água pode vir filtrando ali por baixo, ela nos dá a seiva da vida como uma árvore. Nós vamos ver muitas coisas, nós vamos ver muitos pensamentos, nós vamos ver muitos ideais, diferentes uns dos outros. Qual é o certo? Qual que está correto? Qual eu devo seguir? Que local eu devo ir? Esse é o progresso, que vai colocar na nossa frente muitas coisas para que possamos fazer as escolhas. E aí então Jesus vem e diz assim: cuidado com os falsos profetas, aqueles que não estão no caminho, aqueles que vão trazer ideias diferentes, aqueles que vão trazer conhecimentos que não vão te levar para o bem, mas sim te angariar para o mal. É essa o cuidado do nosso pastor espiritual, que é Jesus. Quando ele diz para nós: do meu redil nenhuma ovelha se perderá, ele está se referindo a todos nós, habitantes da Terra. A Terra, o planeta, é o redil do Mestre. E é por isso que ele cuida de nós. É por isso que ele vem com os ensinamentos. É por isso que ele traz os alertas. E é por isso que ele nos mostra como fazer para não cair e nem ser pego pelos lobos. O que é um lobo? É um animal feroz. E aqui nessa tradução ele põe assim: lobo rapazes. O que é ser um lobo rapaz? É um lobo roubador. É aquele que vem de mansinho até você, como se fosse uma ovelha, com a palavra mansa, com a palavra suave, mas o propósito dele é tirar você do seu caminho, é tirar do teu coração a paz,
a harmonia, o sossego, o equilíbrio. Porque ele fala aqui, tudo aquilo que ele fala é uma profecia de um falso profeta, porque dentro dele, o que ele traz realmente é o espinheiro, são os abrolhos, são as sarças, os pequenos arbustos cheios de espinho. O que realmente eles querem, no primeiro momento, é buscar você e depois julgar você numa situação de dificuldade. E no mundo de mudanças como o nosso agora, na atualidade, que era o futuro dos discípulos, porque foi isso que os discípulos perguntaram, não é mesmo? Mestre, o que será do amanhã? O que vai acontecer depois? Jesus então mostrou para ele com essas passagens, né? Uma árvore boa, meu filho, só pode dar bom fruto, mas uma árvore má vai dar mau fruto. Por isso, conhecê-los-eis pelos frutos. Então, cuidado com os livros que você pega para ler. Cuidado com o seu celular quando você abre determinadas notícias, que muitas vezes nem verdadeiras são. Cuidado com o que você acredita. Faz uma comparação com o que Jesus te ensinou. Ele é o caminho, ele já deu o roteiro. Será que está dentro daquilo que ele ensinou? E Emmanuel, para que a gente possa ter um entendimento melhor, Emmanuel vem para nos ajudar porque é um professor excelente, né? Como as estrelas cadentes, como diz o Espírito de verdade, né? A doutrina espírita viria, porque Jesus diz aos seus discípulos na última ceia, no capítulo 16 de João, no versículo 12, ele diz assim: muita coisa ainda teria para vos ensinar, mas não suportariam. Porque Jesus não poderia falar a verdade integral naquela época, não poderia estar toda a luz, porque cegaria. Nós éramos ainda crianças em aprendizado, como somos até hoje, espirituais. A maturidade do nosso espírito ainda é o de um jovem. Naquela época, Jesus não poderia abrir todo o conhecimento, porque ninguém iria entender. Então ele disse para os seus discípulos: olha, tenho muito ainda a vos revelar, mas vós não compreendereis, não suportareis. Mas, quando vier o Consolador, o Espírito de verdade que o Pai vos enviará, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu haja dito. Consolador, Espiritismo, que vem realmente através desses professores abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão. No livro Levantar e Seguir, psicografado por Franciscan Xavier, no espírito de Emmanuel, Emmanuel diz para nós assim no capítulo 11: falsos profetas. O falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Porque nós achamos realmente que falso profeta só está nas casas religiosas. Engano. O engano é enorme. Falso profeta não está somente na religião. E aí Emmanuel vai dizer por quê? Porque falso profeta ele diz assim: olha, sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da
terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Olha bem, repetindo, sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores. O que é um mistificador? É uma pessoa que ilude o outro, que engana. É um falso profeta. É um falso profeta. Vou dar um exemplo pequenininho aqui. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma sala de aula como professora para crianças pequenininhas. Quando nós entramos dentro de uma sala de aula e sentamos na nossa mesa, à mesa, e pedimos aos nossos alunos para abrir o livro, mas não nos aproximamos e deixamos eles fazerem o exercício sozinhos, o que nós estamos fazendo lá? Estamos sendo fiéis ao nosso dever de professora, de chegar, de precisar pegar até na mão do aluno para ele aprender a pegar no lápis? Não. Nós simplesmente cruzamos os braços e deixamos que eles façam os seus exercícios. No emprego, no trabalho, eu chego na firma, tenho aquela quantidade de coisa para fazer, eu sento, olho, nossa, hoje minha mesa está cheia. Peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Aí eu levanto e tomo água, depois eu volto, sento de novo, aí, não, agora é um cafezinho. Aí eu levanto, vou lá com o cafezinho, ou encosto com o meu cafezinho na mesa do meu colega e ficamos papeando, conversando. Eu estou sendo fiel ao meu dever como profissional? São coisas muito pequenininhas e sutis que passam para nós como coisa boba. Ah, isso é bobagem, isso acontece. O que tem? O que tem? Eu estou varrendo a minha casa. Aí eu vejo um lixinho assim mais afastado, ninguém vai ver, não, está lá no cantinho. Vou limpar só aqui, que aqui é o centro, todo mundo vai enxergar. Eu estou sendo fiel ao meu dever de limpar. É ensinando, tá? Nos sacudindo, nos alertando. Tem coisas que nós achamos tão comum fazer, isso é bobagem. O que tem isso? Mas perante a lei de Deus, porque o que é dever? Como diz Leon Denis, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral. É a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e ainda mais com o universo inteiro, não é só com os semelhantes. Então nós precisamos, como cristãos, a começar a observar melhor o que realmente nós estamos fazendo, para não nos enquadrar na posição de falsos profetas. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala assim: é necessário que façamos a autoanálise, principalmente nesse momento de transição planetária, onde tantas coisas estão vindo em nossa direção, onde tantos conhecimentos estão surgindo, onde tantas oportunidades estão aparecendo. Momento em que nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência em grande nível, mas o nosso coraçãozinho está seguindo a nossa inteligência? Porque o que é o coração? É o órgão dos sentimentos. Então nós precisamos ver se a nossa razão, cheia de conhecimento e de entendimento, se está sendo iluminada pelo sentimento do amor. São as duas asas que o Espírito precisa para chegar à redenção. Conhecimento, sabedoria e amor, desenvolvimento, purificação dos nossos sentimentos.
E nós temos aqui no livro, na questão do 919, do livro dos Espíritos, eu não vou ler toda porque ela é muito grande. Quem puder, leia e estude, que é maravilhosa. É uma mensagem de Santo Agostinho, quando ele vai falar do conhecimento, do autoconhecimento, da autoanálise. Porque como é que eu vou saber se eu já melhorei? Como é que eu vou saber que tipo de frutos eu estou dando na sociedade, na família, no trabalho? Então eu preciso analisar a semente desse fruto, porque o fruto vem da semente. E onde está essa semente? Em nós, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Então, Santo Agostinho fala conosco aqui assim, olha: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se não tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Esse é o princípio da mensagem dele. A mensagem dele é grande, é uma página inteira. E o nosso tempo já acabou. Então, o que o nosso irmão Santo Agostinho está falando conosco? Todo final do dia, quando chegarmos do trabalho, antes de dormir, assenta na sua cama, depois do banho, do lanche, assenta na sua cama. Começa a analisar qual foi o fruto que eu liberei hoje na minha família. Será que foi um fruto doce? Um fruto macio? Um fruto do perdão? Um fruto da gentileza? Um fruto da amabilidade? Um fruto da mansuetude? Foi isso que eu dediquei à minha família? Ao meu trabalho? Às pessoas que eu encontrei na rua? Ou foi um fruto espinhoso do nervosismo, da angústia, da maledicência, da calúnia, do grito? Qual isso? Isso que é uma autoanálise. E nós precisamos fazer, porque falsos profetas não é só quem está na religião e que estão nas igrejas, não. Falsos profetas somos todos nós, ovelhas. Porque Jesus nos diz o seguinte: eu vim para que tenhais vida. Ele não falou que é para os profetas verdadeiros ter vida. Tenhais nós e vida em abundância. Essa vida em abundância significa o nosso progresso, a nossa perfeição espiritual. E para que a gente tenha essa vida futura, é preciso que a gente faça um esforço. Todo dia, vamos nos esforçar, vamos buscar dentro de nós, meu Deus, que fruto. Se na minha autoanálise eu verificar que realmente o fruto foi amargo, o fruto que eu dei hoje foi cheio de fel para meus amigos, para minha família, para os colegas de trabalho, se foi, vamos reformular, vamos ser mais vigilantes, porque ninguém vai nos conhecer pela beleza que mostramos exteriormente. As pessoas vão nos conhecer pelo fruto que nós demos. Somos, na alegoria espiritual, a árvore. A árvore. E uma árvore, como diz Jesus aqui no final do no capítulo 20, capítulo 7 de Mateus, Jesus diz: toda árvore
que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Então a árvore que não dá bom fruto seca, como a figueira que secou. Será como os grãos de joio, os pés de joio, que foram plantados junto com o trigo, e que quando cresceram, o Senhor mandou separar e jogar nas fornalhas. Claro que Deus não vai nos pôr em fornalha nenhuma, gente. Isso aqui é uma figura de linguagem. O fogo que se refere é o sofrimento que teremos que passar onde? Num planeta diferente do nosso, porque o nosso já vai mudar, já está mudando. Nós já estamos chegando nos tempos da mudança. Quando nós desencarnarmos, se não formos criaturas úteis, árvores que dêem frutos, iremos para planetas mais atrasados do que esse, onde vamos sentir as dificuldades naturais dele. E isso para nós será bem difícil. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça a todos, nos dê coragem para começar a trabalhar em nós mesmos, nos dê força, bom ânimo, né, para que a gente faça esse esforço conosco mesmo. Ninguém precisa lutar contra o outro. A luta é contra nós mesmos, contra os nossos vícios, as nossas imperfeições. É isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Eu não preciso brigar com meu vizinho, com meu colega, minha coleguinha de classe. A luta da terra é conosco, porque nós ainda trazemos muitas imperfeições para serem refeitas, arrumadas, corrigidas, colocadas no seu devido lugar. Hábitos maus precisam ser modificados e transformados em hábitos bons. Que Deus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus e Jesus esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a Luciana que nos faça a bênção. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, divino amigo, nós agradecemos por essa oportunidade bendita em que buscamos um direcionamento, Senhor, aos nossos caminhos. Pedimos sempre a Tua proteção, o Teu amparo, para que possamos ser firmes, para que possamos trazer sempre em nossas vidas o roteiro bendito do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em novas faltas, livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos podem receber o passe, pedimos conforme a cura. Vai ter ficha para médico, quem for receber as fichas, vai mais eu sou sentado.